Bom, vamos apresentar a nossa solução para o desafio da fase 1. Então, aqui a gente usou um dataset disponível na plataforma Kaggle, que traz as seguintes informações: de idade, sexo, índice de massa corpórea, número de filhos, se é fumante ou não, a região que a pessoa, né, mora, e a variável de charges, que são os custos médicos cobrados pelo seguro de saúde. E essa é a variável que a gente vai tentar prever em nossos modelos. Então, né, é um problema de regressão supervisionada. E a gente usou aqui, né, 6 modelos da biblioteca sklearn e um da biblioteca Stats Model. Isso. Aqui o setup, importação de bibliotecas, e aí na etapa de exploração de dados. Bom, tentando resumir, aqui a gente usou os métodos, né, padrões para a gente analisar a dimensionalidade. Então, é um dataset com 1.338 registros e 7 colunas. Aqui, com a info, a gente conseguiu analisar essas colunas, ver que todas as colunas estão preenchidas, não tem valores nulos, o que facilita na etapa de pré-processamento. E aqui a gente mostrou quais são as variáveis categóricas, né, sexo, smoker e region, e as numéricas. Aqui a gente usou o Red para olhar alguns registros, do top 5 ali, e usou o Describe para tirar algumas métricas das variáveis numéricas, né, de idade, índice de massa corpórea, número de filhos e charges. E a gente também usou o Describe aqui de uma forma diferente para descrever as variáveis categóricas. E a gente percebe que sexo e smoker são binárias, enquanto region tem 4 categorias. Ainda aqui para análise gráfica, quais foram os principais insights aqui? Então, sobre as variáveis categóricas, a gente percebeu que sexo e região estão bem distribuídos, enquanto fumante está um tanto desequilibrado aqui, né? Tem muito mais dados de pessoas não fumantes, que pode ter uma influência ali no modelo. E aqui os gráficos das variáveis numéricas, a gente percebe também que existe um volume maior de pessoas jovens, e aí as outras, o restante está mais equilibrado. Sobre a distribuição do índice de massa corpórea, a gente vê aqui que tem uma cauda longuinha aqui, que indica que provavelmente tem alguns outliers, algumas pessoas que estão com índice de massa corpórea muito acima. Sobre a distribuição de children, a gente repara que está um tanto desbalanceada, né, tendo mais pessoas com poucos filhos e pouquíssimas pessoas com muitos filhos. E sobre a análise de custos, a gente vê aqui uma cauda bem longa, ou seja, provavelmente aqui também tem outliers, né. E aqui só confirmando isso, o boxplot, né, mostrando que tem uma tendência a pessoas mais jovens, pessoas com menos filhos, e aqui o índice de massa corpórea e os custos apresentando vários outliers. E aí a gente fez aqui até um cálculo também para identificar quantos outliers são, e a gente identificou 139 para a variável de custos e 9 para variáveis de índice de massa corpórea. E agora, correlacionando as variáveis, então a gente fez aqui um scatter plot, onde a gente dá para ver tendências iniciais. Então a gente vê que uma tendência de quanto maior a idade, maior ser o custo. A gente vê aqui também casos de pessoas com índice de massa corpórea muito elevado também pagarem mais. A gente vê uma forte relação aqui de pessoas não fumantes pagando bem menos do que pessoas fumantes que pagam bem mais. E essas tendências a gente conseguiu até visualizar melhor com esse gráfico, criando realmente agrupamentos, né? Então a gente vê essa tendência de idade e custos, de índice de massa corpórea e custos, uma média muito mais alta para pessoas fumantes do que para pessoas não fumantes. Na etapa de pré-processamento, a gente faz aqui algumas etapas. Então, primeiro é o encoding das variáveis binárias sex e smoker para zeros e uns. A gente também faz aqui o one-hot encoding da variável region. Então, a gente transforma essa variável em outras 4 colunas. E, com isso, a gente consegue gerar esse mapa de correlação, onde a gente consegue ver aqui que a variável charges, né, custos, a variável mais correlata com ela é
a variável de smoker. Então, provavelmente, se a pessoa é fumante ou não, influencia mais nos custos. E aí a gente vê aqui uma correlação menor, né, mas ainda relevante aqui, de idade, índice de massa corpórea, e as outras estão mais no espectro azul, então mostram uma relação menor. E aí, importante dizer que para os modelos lineares, a gente faz algumas transformações extras aqui, que no caso é remover uma das colunas de região, né, para evitar multicolinearidade, e também a gente faz o scaler das variáveis numéricas, porque esses modelos também podem ser influenciados, né, eles são sensíveis à escala das variáveis. Para modelagem, a gente escolheu aqui 6 modelos de lineares e de árvore, e a gente usou 3 approaches diferentes. O primeiro, mais simples, é o rollout, então uma simples divisão de treino e teste, e a gente rodou para vários modelos e a gente obteve aqui as métricas. Esse aqui é o coeficiente de determinação, e aí, aqui ordenado, né? Então a gente viu que o gradient boosting performou melhor do que outros, como os de regressão linear, os de decision tree. E qual foi o insight que a gente teve aqui? Que provavelmente o gradient boosting performou melhor porque ele captura relações não lineares e mais complexas, ele também lida melhor com outliers, que a gente sabe que tem e que influencia muito negativamente modelos lineares. Nosso dataset é pequeno, então também é um modelo, esses modelos boosts também são bons para esse caso, né? E comparado com os outros de árvore, o gradient boosting, ele é iterativo, então ele vai melhorando a cada interação. E aí aqui, só para demonstrar isso, é o gráfico comparando os valores previstos e valores reais. A gente vê que no linear regression, que teve um coeficiente menor, a gente vê mais pontos distantes dessa linha, que seria o ideal, e aqui os pontos estão melhores ajustados a essa linha da previsão. E aí, para melhorar isso, né, esse approach a gente usou o K-fold, que é fazer a divisão mais vezes e tirar a média desses runs, né, com diferentes grupos de treino e teste. E a gente percebeu aqui, analisando só o gradient boosting, que a performance que lá em cima tinha sido de 87,9%, no K-fold caiu para 85,2%. Então, apesar de com o K-fold a média ter sido mais baixa, essa métrica aqui é mais confiável, o que mostra que provavelmente com a divisão que houve lá em cima, no teste de rollout, foi uma divisão otimista, que para aquele grupo de treino e de teste, as métricas foram melhores, mas isso aqui é mais confiável. E aí, só uma terceira, né, possibilidade de melhoria é usar o grid search para brincar ali com os parâmetros dos modelos. Então, a gente faz aqui várias combinações e testa, e a gente conseguiu ver que o coeficiente de 85,2, mexendo um pouquinho os parâmetros ali, a gente conseguiu aumentar para 85,7. Aí, na etapa de validação estatística, o que a gente obteve foi um R ao quadrado de 75%, que não é muito bom, mas também a gente sabe que essa parte linear não descreve muito bem os dados. Aqui mostra um R ao quadrado ajustado, que mostra que essa diferença é muito pouca, então mostra que o modelo não está com overfitting dos dados. Um p-value baixo, que mostra que a confiança é alta nesses padrões identificados. E analisando aqui cada variável individualmente, o que a gente percebe é que a variável mais influente é a smoker, com um coeficiente muito alto e p-value muito baixo, provando que em média, pessoas fumantes pagam cerca de 23.850 a mais do que pessoas não fumantes. A gente vê que outras variáveis aqui também são estatisticamente significativas, sexo não é, e região não dá para a gente analisar por aqui, porque isso aqui ele está comparando a variável com a variável de referência, né? Então, a gente fez uma outra análise que foi gerar um novo modelo desconsiderando a região e comparar o modelo anterior, né, e esse modelo reduzido usando a nova. E a gente chegou num p-value tal que é alto, então mostra que a região não é estatisticamente significativa. Outro padrão interessante aqui também foi sobre o Southeast, teve um insight bacana aqui sobre essa região, né, que teve coeficiente negativo. E aqui na conclusão a gente sumarizou todos esses insights que vínhamos discutindo até agora.